O que eu Vamos fiz de lá. propaganda da sua última live, eu Ah, assisti, é? quis reassistir, encaminhei para vários mentorados. Assim, aprendi Ah, muito e agradeço muito, muito aí esse download aí, aliás, esse upload aí que você está fazendo para nós aí, tá bom? Muito obrigada mesmo. Está sendo não, gratificante. muito bom. E hoje a gente falou da primeira aula que não tivemos na faculdade, que é como se tornar uma autoridade, né? A gente aprende a ser um bom técnico, mas a gente aprende pouco a ser diferenciado, né? E hoje a gente vai falar da segunda aula, que é domine a gestão. Tá entrando aí Gil, Bruno. A gestão é um negócio curioso, porque a maior parte dos médicos não gosta de fazer gestão. E a minha conversa hoje com vocês é para quem realmente não precisa gostar, mas se a gente não dominar a gestão, a gente é enganado pelo nosso gerente, a gente é enganado pela empresa de consultoria que a gente contratar. Então, mesmo que a gente não goste, esses conceitos que eu vou desmistificar hoje com vocês, é, eu tenho certeza que vai funcionar para o negócio de vocês. Dani, eu convidei o Alberto Guimarães. O Alberto é obstetra e ele trabalha comigo. Acabou de assumir a coordenação de um grande departamento no nosso hospital, que é a obstetrícia. E aí eu falei, vou convidar, porque aí ele vai conhecer um pouco dos conceitos por trás do que a gente está falando. Bom, você quer esperar mais um pouquinho? Podemos ir começando? Acho que Aí já você. podemos ir começando, o pessoal já vai entrando, né? Acabou de começar às 20 horas, o pessoal vai entrando devagarzinho, você vai ver que daqui a pouco já. E seja muito bem-vindo, doutor Alberto. Tá, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então, ó, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Então tá. Eu quero só Sim. começar com uma questão que quem é dono de uma clínica ou quem está gerenciando ou sendo diretor de algum hospital ou um plano de saúde vai concordar comigo que a situação da saúde no Brasil hoje ela está caótica. Há um tempo atrás a gente falava que o médico estava sofrendo, o hospital ganhava muito dinheiro e o plano de saúde ganhava muito dinheiro. Agora o médico está sofrendo, o plano de saúde está sofrendo, com sinistralidades estourando, e os hospitais também, a ponto do próprio SUS estar aumentando agora o pagamento aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, porque eles sabem que quem está atendendo o SUS não está conseguindo e está entrando cada vez em mais dívidas. Então eu brinco, eu falo que é o Titanic da saúde, e vários motivos para isso, ó, regulamentações absurdas, judicialização, acessos ilimitados a todos os serviços, novas tecnologias, má gestão, que é o nosso tema de hoje, decisões totalmente equivocadas às vezes, falta de visão sistêmica de enxergar o todo do negócio. Eu só enxergo o meu departamento, eu não consigo enxergar que o meu departamento está dentro de um sistema hospitalar, que por sua vez está dentro de um sistema de saúde da cidade e assim por diante. Muitos desperdícios, muitas fraudes, cenários, sinistralidades estourando. Então, a nossa conversa hoje é para que a gente consiga tentar abrir um pouco esse cenário aí. É, cada um de nós sendo dono da própria clínica ou sendo gestor de um departamento, de um serviço, o que é que a gente pode fazer? Então, recapitulando o que eu falei, que é uma das aulas que a gente não teve na faculdade, é domine a gestão. Eu quero começar dizendo para vocês que o cliente hoje, ele quer 100% deles, qualidade e preço, velocidade e disponibilidade, e ele quer ser atendido de uma maneira diferenciada. Isso eu estou falando para o cliente que vai lá no meu consultório e paga 300, 400 reais numa consulta, mas eu falo também para o meu paciente que vai lá no SUS e que se ele não tiver diferenciação, se ele for mal atendido, ele chuta a porta, ele quebra a cadeira, ele fala que ele que está pagando o nosso salário porque ele paga imposto. Isso daí não é só o cliente particular, nós estamos falando de todo mundo que é isso: qualidade, preço, diferenciação, velocidade e assim por diante. E a minha pergunta para qualquer um que se arrisque a fazer alguma gestão, seja da própria clínica ou de um hospital ou plano de saúde, é, e o americano gosta de usar esse comparativo, a bala de prata. E eu pergunto, como que a gente, falando de
situações financeiras da saúde caótica e sabendo que do outro lado o cliente está querendo cada vez mais coisa, como é que você consegue, então, com poucos recursos, conseguir oferecer tudo isso que o cliente quer? Velocidade, preço, qualidade, diferenciação, segurança e aí vai. É na hora que o cliente quer, do jeito que o cliente quer, daquela maneira. Bala de prata. A gente só vai conseguir isso se a gente não tirar do foco essa questão chamada valor. E o valor, ele não tem nada a ver diretamente com o preço. Nós estamos falando de oferecer eficiência com custo justo, com resultado ótimo e com o máximo de segurança possível. Essa semana eu ouvi os caras dizendo do Salvador Dalí, que ele ia nos restaurantes e ele nunca pagava pelos jantares. Aí eu achei interessante esse vídeo e fiquei assistindo. O Salvador Dalí levava pessoas para jantar com ele num restaurante, e na época ainda tinha o cheque, e aí ele dava o cheque no valor do restaurante, mas atrás do cheque ele fazia um desenho dele. O dono do restaurante pegava aquilo, a hora que ele olhava, tinha uma imagem do Salvador Dalí atrás do cheque, falava, puxa vida, eu acho que essa figura desse artista vai ser mais valiosa no futuro do que o próprio valor do cheque. E aí eles não descontavam o cheque. Então, por que me chamou a atenção? Porque às vezes a gente está falando de preço, como que eu vou ganhar no preço do meu concorrente? E não é exatamente o que o cliente quer. Todo dia eu atendo um paciente que tem convênio Unimed, eu não atendo Unimed, vai lá no consultório e paga uma consulta particular. Eu sei que com o Alberto acontece isso também, que é obstetra, o cara tem um plano de saúde, vai lá, paga 5, 10, 15 mil reais, porque ele quer que seja o parto feito pelo Dr. Alberto, e assim por diante. Como é que a gente vai gerar valor? E o que é exatamente valor em saúde que está tanto se falando? Basicamente, valor em negócio é qualidade dividido pelo custo. Então, na verdade, seria o custo-benefício. Na saúde, eu gostaria que a gente falasse em qualidade, segurança e experiência do cliente, dividido por quanto isso vai custar. Essa que é a grande questão. Isso daqui é o que é custo para a gente que está como dono da clínica ou gerente de um projeto na saúde. Mas valor em saúde para o cliente não é exatamente isso. Como assim, André? Vou te explicar. Uma lipoaspiração hoje custa 20 mil reais. E uma academia de ginástica custa 200. Por que tem esse disparate se os dois podem fazer a pessoa perder peso? Porque o valor para o cliente está relacionado com a promessa e com a entrega, mas está relacionado com o esforço percebido pelo cliente também. Então, quando ele paga 20 mil reais numa lipo, ele tem a sensação de que, apesar de ele estar pagando 1000 vezes mais caro, ele teve pouco esforço para perder aqueles 10 quilos. Então, ele tem a sensação de valor muito maior numa lipo do que nos 200 reais da academia ou nos 400 reais de uma nutricionista. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Valor em saúde, para a gente que é dono da clínica ou diretor do hospital, é qualidade, segurança, experiência dividido por quanto isso vai custar, esse equilíbrio. E aí a gente tem que saber que o que mais desequilibra, às vezes, é o peso da caneta do médico, mas o valor na saúde para o cliente não é isso, porque ele não quer nem saber da sua eficiência operacional. Ele quer saber se o que você prometeu, você está entregando. Essa que é a grande questão. Vamos lá. O brasileiro ele é muito curioso, muito criativo. E eu sei que não é um problema de criatividade nossa. O problema é que a gente é criativo, mas às vezes a gente não quer fazer. Isso é importante. Só quero arrumar um conforto para Essa você. é a grande questão. Hoje, você que é dono da clínica, você precisa entender que os seus funcionários ou os seus parceiros médicos, enfermeiros, eles estão olhando para vocês e eles estão querendo saber para onde esse cara vai. Então, eu gosto de falar disso porque quando eu falo de gestão, eu estou falando de liderança. E liderança, para mim, é dar direção e inspirar as pessoas a fazer o que precisa ser feito. Não é, eu gosto dessa imagem porque eu vejo muita gente fingindo que é tubarão, mas é um peixinho. Então, quando a gente está falando de negócio, inspirar e dar direção, é a gente parar de fingir e a gente assumir realmente a função de liderança. Bom, mas você pode me dizer, eu não tenho dom para gestão.
E eu falo que o dom para gestão são essas 3 letrinhas aí, ó. Disciplina, organização e método. É isso que nesses próximos 30 minutos eu vou colocar para vocês. Eu vou contar para vocês o nosso método, tá? Então, o que que é disciplina? Disciplina é fazer o que você tem que fazer e não o que você está com vontade. Ah, eu não gosto de fazer gestão da minha clínica, eu não gosto de controlar custos, eu não gosto de falar com a minha secretária, eu não gosto de treinar meus funcionários. Eu só gosto de atender paciente. Ok. Se você só gosta de atender paciente e você não está disposto a fazer gestão, arranja um emprego, dá plantão, porque você não precisa fazer grandes gestões. Mas se você é dono da clínica, ou se você quer ser supervisor, gerente ou diretor de algum projeto, você precisa entender que você vai ter que ter esse dom, disciplina, organização e método. Quando a gente fala de disciplina, a gente lembra rápido do atleta. O atleta, ele quer fazer... Eu sou cardiologista, né? Acho que vocês já lembram disso. Às vezes eu tenho um paciente que fala, eu quero correr uma maratona. Minha meta é correr a São Silvestre, 15 quilômetros. E aí eu pergunto, você está treinando quanto por semana? Ah, não tô treinando ainda não, porque está muito frio. Porque depois da pandemia eu parei de fazer exercício. Então o cara quer sonhar com um negócio, mas ele não tem disciplina de acordar às 6 horas da manhã e fazer exercício. Às vezes eu chego no consultório e a paciente das 8 da manhã diz, eu não tenho tempo de fazer exercício, doutor. E aí eu falo para ela, a senhora sabe que eu já fiz o meu exercício hoje às 6 horas da manhã? Ah, você gosta de fazer isso? Não, eu faço isso por disciplina. Então essa é a frase, ó, melhor suar no planejamento do que sangrar na execução, veio do atleta. Eles falam, é melhor suar no treino para não sangrar na quadra. Então lembre-se disso. Defina o que você quer no seu negócio e faz, mesmo sem ter vontade. E qual é o método? Eu quero simplificar para vocês. Esse talvez seja o slide mais importante dessa nossa conversa. Esse método fui eu que criei e a gente está usando isso na Fundação Dom Cabral, como uma das maiores escolas de negócio do mundo. Nós estamos falando de simplesmente tudo que você imaginar de gestão, seja de uma clínica médica a um super hospital, 4 letras, 3 P's e 1 C. Planejamento, processos, pessoas e controles. Guardem isso e vamos começar. O Peter Drucker, que é um dos maiores papas da gestão, ele diz o seguinte, olha, planejamento não diz respeito a decisões do futuro, mas às implicações futuras do que você vai decidir agora. Porque muitos colegas vão dizer, não, eu não planejo não, eu vou fazendo porque eu vivo o presente. Então, planejar não é viver o futuro. Planejar está relacionado com decisões de hoje. E eu sempre brinco, porque tem um livro chamado Se Disney Administrasse Seu Hospital, eu te pergunto, se Peter Drucker administrasse o seu hospital, ele planejaria de uma maneira diferente. Tá aí, ó. Planejamento estratégico, planejamento financeiro, planejamento de marketing, planejamento contábil, planejamento jurídico, planejamento de tudo que você imaginar. E aqui está o conceito que eu quero que você guarde, um planejamento estratégico. E você pode parar para pensar e falar assim, mas afinal, o que é estratégia? Estratégia é o mapa do melhor caminho. Então, se você quer ter 4 clínicas na sua cidade, você vai pensar, como é que vai ser o melhor caminho para eu conseguir isso? Não, hoje eu sou médico e estou na assistência dando plantão, mas eu quero largar o plantão, eu quero virar supervisor ou gerente de uma unidade. Não, eu quero daqui a 4 anos virar diretor de um plano de saúde. Não, hoje eu trabalho na clínica de um colega, mas eu quero ter a minha própria clínica. Está aqui, ó. A pergunta é, qual é o mapa do melhor caminho para você atingir aquilo que você quer? Guardem isso. O mapa do melhor caminho não precisa ser o mais fácil, o mais rápido, o mais barato. É o melhor para a situação que você está, para o momento de vida que você está, com o dinheiro, com a quantidade de dinheiro que você tem, com o tamanho da equipe que você tem, com a especialidade que você tem, e assim por diante. A pergunta que sempre vem é, mas como é que eu vou saber o que é melhor? Você pode estar pensando. A grande sacada e ter muitos recursos e conhecer esses conceitos que o Felipe Santinoni está trazendo para vocês, está, na verdade, te capacitando a ter mais recursos para tomar as suas próprias decisões, para descobrir a cada etapa qual é o melhor caminho para você. Essa que é a grande coisa. Por quê? Porque às vezes você traça uma estratégia genial, que você considera genial, mas de repente você está indo para a direção errada.
E aí você fala, puxa vida, eu tinha uma estratégia, eu fiz um planejamento, só que a minha estratégia não criou o mapa para o melhor caminho. Ao contrário, me jogou para o lado ao contrário do que eu queria. Então tá aí, ó. Um dos pontos que eu quero que vocês guardem bastante é que você precisa separar o que é tático, operacional e estratégico. Vou ser bem objetivo nisso. Você vai fazer uma reunião estratégica no seu hospital ou na sua clínica. Essa reunião estratégica da sua clínica está envolvendo a alta cúpula. É você, os seus sócios da clínica, a sua gerente ou o seu diretor administrativo. Nessa reunião estratégica, não é a secretária que vai participar com você. Neste foco, nós estamos aqui na pontinha do iceberg, aqui da pirâmide, nós estamos falando de uma visão mais ampla da empresa com foco um pouco mais a médio e longo prazo. Você que está no planejamento estratégico do negócio, você conhece muito bem a estrutura do seu negócio, mas você consegue enxergar o ambiente externo. Então, lá no meu hospital, e o Alberto sabe bem disso, eu estou dentro do hospital, mas eu estou olhando tudo que está acontecendo na cidade e no Brasil. Tanto que o Alberto foi contratado, a gente de outra cidade veio para o nosso grupo. O cara que está lá no nosso tático, que é o meu supervisor, meu gerente de enfermagem, ele não está conectado ao mundo exterior. Ele está mergulhado na operação, junto com o meu operacional, que são meus supervisores, meus enfermeiros e o médico que está de plantão lá na porta. Então, o que eu quero dizer para você? Que na hora de planejar, você tem que saber o que é o estratégico que vai caber aos donos da clínica e aos diretores, porque vocês vão definir onde vocês querem chegar e como vocês vão chegar lá. E aí depois você vai ter reuniões táticas para saber como nós vamos fazer isso. O gerente, ele está num nível muito mais focado no departamento dele, uma visão a médio prazo. Ele não sabe o que vai acontecer na clínica daqui a 3 anos. Você precisa saber o que vai acontecer daqui a 3 anos, porque você que vai definir isso agora. E o seu médico que está trabalhando lá no consultório, alugando uma sala, ou trabalhando atendendo os seus convênios, a sua enfermeira que te ajuda nos curativos, ela está aqui no operacional. Então, óbvio que isso está conectado, mas quando você faz uma reunião estratégica, não deixe que o problema tático e operacional interfira. Isso na prática acontece muito. Você vai discutir com os coordenadores médicos de um hospital e de repente o cara vem e fala: mas o ar-condicionado da enfermaria estava queimado. São problemas operacionais, que são importantes, mas eles tiram o foco de quando você está planejando a estratégia do seu negócio. Bom, essa é uma ferramenta básica para quem faz gestão. Quando eu conheci isso no meu MBA há uns anos atrás, eu falei, por que não ensinaram isso para a gente na faculdade? Se chama matriz SWOT. SWOT é força, fraqueza, ameaça e oportunidade do inglês. Então, minha sugestão para vocês agora, pega um papel e uma caneta e, com calma, só guarda esse nome, porque depois você vai fazer isso para a sua clínica. E aí a coisa mais importante de tudo aqui é saber qual é a sua força. Forças e fraquezas. Essa linha de cima, nós estamos falando das suas próprias capacidades, da sua própria estrutura, dos seus próprios recursos, da sua própria equipe, ou de você mesmo. Então, eu estou falando de forças, pontos positivos internos, e fraquezas, pontos negativos internos também. Eu estou com pouco capital de giro, a minha equipe está fragilizada, a minha estrutura está muito velha, eu não tenho ar-condicionado, eu não tenho estacionamento. Não, mas eu sou o único cardiologista que faz eco de criança e de adulto. Eu sou o único cardiologista que tem um aparelho portátil. Então, aqui minhas forças e as minhas fraquezas. Isso aí você precisa anotar. Você pode até fazer como brainstorm, sentar com o seu grupo de líderes. Estou falando de estratégia, lá no topo. E você pedir, me diz aí quais são as principais forças que você enxerga aqui na nossa clínica. Nós estamos na melhor avenida da cidade. Nós fazemos cirurgia de joelho por artroscopia que ninguém tem aqui na cidade. Ponto forte, ponto forte, ponto forte, ponto forte. E aí você vai passar para a linha de baixo. Quais são as oportunidades que o cenário, ambiente externo. Não, eu tenho um cenário agora lá no nosso hospital que o SUS vai ter um upgrade de pagamento aqui em São Paulo,
porque o nosso governador vai pagar mais por alguns procedimentos. O Alberto já está atento, fala, caramba, que legal, nós vamos receber mais uma tabela maior de dinheiro para fazer o mesmo procedimento do SUS. Está aí, uma oportunidade. Ah, e quais são as ameaças? Ameaças porque surgiu dentro da minha cidade uma clínica, um hospital foi comprado pela Apvida e o outro hospital pela Redditor. Quando eu conto isso aí pelo Brasil, todos os caras falam, como assim? Eu falo, é verdade. Eu tenho um hospital em Jacareí e no mesmo ano a Redditor comprou um e a Apvida comprou outro. Então, olha como é que eu faço o planejamento do meu hospital sem enxergar os cenários. Às vezes o enfermeiro que está lá dentro, ou o médico plantonista, ele nem está sabendo quem comprou o quê. Mas eu, que sou o diretor do hospital, eu tenho que estar com o meu radar no ambiente externo também. Então, essa é a matriz SWOT. Saber o que você tem de bom, o que você tem de ruim, o que o ambiente está te oferecendo de oportunidade e o que está te arriscando. Agora, o que ninguém ensina é que a gente precisa focar no nosso ponto forte. Guardem isso. Ah, mas o meu hospital não tem ressonância magnética. Ok, mas eu tenho tomografia e tenho uma equipe de ponta. Ponto. É aí que eu vou focar. Eu não vou focar no que eu não tenho, eu vou focar no meu ponto forte. Eu adoro essa foto, porque ó, esse rapazinho aqui deve ter minha altura, 1,60 m, 1,70 m. O The Rock tem 1,90 m. Só que o The Rock, ele é baixinho perto do Shaquille O'Neal, que tem 2,15 m, que fica baixinho perto do Ming, que tem 2,26 m. Por que eu trago essa foto? Para a gente entender, sempre vai ter uma clínica mais bonita do que a sua, com um cara mais experiente do que você, que tem um pai que tem mais dinheiro que você, que tem mais limite no cartão de crédito, e a gente fica se preocupando com essas questões. E a minha pergunta aqui é, qual é o seu ponto forte? Foca nisso. E eu ponho a foto do carro de Fórmula 1 aqui, porque o Hamilton deve ter 1,70 m, e nenhum desses caras aqui caberiam dentro do cockpit. Então, qual é a sacada de planejamento estratégico? Qual é o mapa do melhor caminho para a sua clínica? É definir o que você faz que ninguém faz aí na sua cidade. Se você, depois de pensar 2 horas, você não conseguir chegar nessa conclusão, está na hora de você rever. Compra um equipamento novo, faz uma nova especialidade, traz um colega de fora, mas você precisa saber qual é o seu diferencial. O que você é muito bom? Força mais ainda. Essa é a melhor coisa da estratégia. Bom, isso aqui é uma coisa de americano, mas eu acho interessante colocar metas. Quer dizer, onde você está e onde você quer chegar. Ah, e a minha clínica hoje fatura R$80 mil por mês. Ótimo. O que você quer como objetivo para 2024? Eu quero crescer 40%. Está aqui, ó, específico, mensurável, alcançável, uma meta realista. E eu defino o tempo. Se eu quero crescer 40% a minha clínica esse ano, eu divido 40 por 12 meses, eu já descubro quanto eu tenho que ter de taxa de crescimento mensais. Essa é a ideia. Para você não chegar lá em novembro e descobrir, puxa vida, cresci só 5%, ou ao contrário, perdi paciente. Controle mês a mês. A dica aqui é a seguinte, ponha isso no papel, compartilha com o seu grupo, mas crie metas que sejam realistas. Porque se você colocar uma meta, eu quero crescer 300%, você vai frustrar o seu grupo e você mesmo, porque talvez você não consiga bater essa meta. Mas se você colocar uma meta que seja muito baixa, você desmotiva o grupo. Então, você vai ter que chegar num meio termo de que seja uma meta audaciosa a ponto do grupo e você mesmo se motivar a fazer algo a mais, mas que você consiga atingir. E aí você vai medindo mês a mês, você já distribui. Se eu quero crescer 24% ao ano, eu vou crescer, então, um pouquinho todo mês. Divide, parte a sua meta e vai medindo mês a mês. Essa é uma ferramenta muito prática para você falar assim, caramba, acabei essa conversa de hoje, agora como é que eu faço para pôr isso em ação? Essa é uma ferramenta que a gente usa no dia a dia, ferramenta 5W4H. Vou falar, ué, mas não é 2H? É uma brincadeira que eu faço, mas que realmente eu acredito que já são 4Hs. Ó, o que você vai fazer? What? O que você quer fazer? Ah, eu quero duplicar a minha clínica em 5 anos. Eu quero criar 3 franquias nas cidades do lado.
Eu quero sair de supervisor para diretor do hospital. Eu quero sair do vermelho e ter um lucro de 15, 20% ao mês. O quê? Esse é o projeto. Por quê? Why? Eu quero isso porque tal, 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 tal. Onde que vai ser feito isso? Ah, no meu hospital, não, na minha cidade, não, aqui no escritório. Quando? Data. How much? Quanto vai custar? O how é o como eu vou fazer. E o who é quem vai fazer isso. E às vezes você tem uma ideia maravilhosa, mas você está tão mergulhado na operação que você fala, como é que você vai fazer isso? Por quem que vai fazer? Esses dias um amigo veio, você não quer pôr uma ressonância magnética no seu hospital? Eu fiz o contrário, em vez de fazer o 5W2H, eu já fui direto no how much. Quanto vai custar isso? 3 milhões de reais. Não é um plano para agora, não cabe no meu orçamento de agora. Nem precisei pensar nos outros Hs. E aí eu brinco, falo que são mais 2 Hs, porque qualquer plano de ação vale a pena você pôr o how measure e how improve. Como que eu vou medir e como que eu vou melhorar ainda mais esse plano de ação. Então, por isso que são 5 Ws, 4 Hs. Isso se chama ferramenta de plano de ação. Ferramentas práticas. A gente está falando hoje, vocês vão ouvir muito falar em métodos ágeis. Não vai caber na nossa conversa hoje, mas saibam que existe isso. As startups fazem métodos ágeis para fazer projetos pequenos, eles chamam de mínimos produtos viáveis. Em vez de você reformar toda a sua clínica, o que é um produto mínimo viável? Reforma um consultório. Em vez de você trocar todo o piso da sua clínica, troca o piso só da recepção. Em vez de você trazer 10 especialidades novas, traz uma especialidade nova. Porque aí você consegue fazer um teste menor, para errar rápido, corrigir rápido e crescer rápido. Quando a gente fala de métodos ágeis, nós estamos falando de alinhamento, comunicação efetiva, autonomia do grupo, flexibilidade, tolerância a falhas. Nós estamos falando aqui de delegar funções, e quando você delega a função, às vezes não sai exatamente como você queria. Mas tudo bem, tolera isso. Porque senão eu vou ter que fazer tudo. Eu tenho hoje 400 médicos na minha equipe. Se eu não delegar, eu não consigo nem respirar. Então a gente tem que aprender a delegar. E para isso a gente vai ter que treinar muito, nós vamos ter que dividir tarefa, nós vamos ter que criar uma cultura de responsabilidade, que cada um assuma suas responsabilidades. Tolerância ao erro. Essa foto eu adoro, e eu já mostrei seguramente em umas 50 palestras, para falar de cenário. Quando vocês olham essa foto, o que vem na sua cabeça? Ô, Cristiane, eu estou vendo você prestando atenção, vou pedir para você abrir seu áudio e me contar, sem pensar muito, essa lesma em cima de uma gilete. O que te causa de sentimento? Pensando em cenário de saúde no Brasil, que eu comecei dizendo que estava caótica. Me ajuda. Tá com áudio, né? Liga o áudio, por favor. Pronto, tá me ouvindo? Uhum. Tá. A Gillette, ela tem duas faces, né? A lesma tá bem no pico da Gillette e ela, com o próprio peso dela, ela pode se quebrar, se danificar, né? Uhum. Eu nem Então, falei que o branco é sal. E vocês sabem que se a lesma pular, ela derrete no sal, né? ela morre, né? Com certeza. Isso aqui é uma Então, brincadeira. ela tá de um lado, ela vai cair do outro, ela vai cair, então ela tem que ficar bem quietinha ali, parada. Ela tem que ficar bem quietinha, ou ela tem que acelerar, ou ela tem que... É desconfortável. Isso é o cenário hoje da saúde. Se você investe mais, você pode perder. Se você não investe, você fica para trás. É desconfortável. É isso que eu quis mostrar para vocês. Só que a brincadeira é, eu mostrei isso para um cirurgião plástico do meu grupo, que opera hoje 30 cirurgias particulares por mês, e ele brincando, falou, não, que é isso? Isso daí é um escargot no Holiday on Ice. Vocês entenderam? É mais ou menos isso que eu gosto de falar sobre cenário, porque às vezes é um negócio terrível para o meu hospital, mas o outro hospital se beneficia. Enquanto foi terrível o Covid, quem vendia máscara ganhou dinheiro para caramba. E aí vai. É uma bola de neve. Então, essa sacada de enxergar cenário tá ruim para mim, pode estar boa para o meu concorrente. Tá ruim para o concorrente, pode ser que esteja bom para a gente.
Por isso que a questão da estratégia, ela é muito importante. Porque senão fica todo mundo reclamando. Ah, que tá ruim o cenário, a crise, o governo, e aí vai. Olhe o que você tem de oportunidade e para de reclamar. Essa é a ideia. Isso aqui é um gráfico mais objetivo, que é complexo, mas nós estamos falando de análise de ambiente externo. Existe o microambiente, que está relacionado a 5 forças, que a gente chama de 5 forças de Michael Porter. É a sua empresa e os seus concorrentes, os seus fornecedores, os seus clientes, os novos entrantes, que significam as empresas que podem competir com vocês. Ah, meu consultório, minha clínica é a única clínica de ortopedia nessa cidade. Mas, de repente, em um ano, você pode ganhar 2 concorrentes novos, sei lá. Produtos substitutos. Quando eu vim para São José 20 anos atrás, tinham 3 aparelhos de eco. Hoje deve ter 20. Então, entram pessoas no mercado. Esse é o microambiente que eu tenho que conhecer. E o macroambiente, quer entender um pouquinho de economia, de política, de sociedade, tecnologia. Coloquei o vírus aqui no canto, porque ninguém imaginava um vírus e, de repente, a gente teve que mudar todas as nossas estratégias. Então, enxergar cenários. Essas são as 5 forças de Porter, a capacidade que você tem de barganhar com seus concorrentes, com seus clientes, com seus fornecedores, com seus parceiros e assim por diante. Certo? Você pode estar me perguntando, caramba, mas é muita coisa. E para mim, ainda que nem gosto, você pode estar pensando. Existe uma estratégia para te dizer para onde você tem que olhar. Seja você um supervisor, um gerente de equipe, seja você o diretor ou o dono de uma clínica. Que se chama BSC, Balance Scorecard, é o score balanceado. E são 4 pontos. Guardem isso, chama BSC. Qualquer empresa séria hoje do mundo se baseia nessa filosofia quase, que eu falo, nem é uma ferramenta de gestão, uma filosofia. Eu tenho a visão estratégica do meu negócio aqui no centro, só que eu tenho que enxergar que o cliente é a peça mais importante, eu tenho que enxergar que um dos pilares é a questão financeira e os sócios, a gente chama de stakeholders, as pessoas que estão envolvidas e que têm interesse financeiro. Quem são os stakeholders da sua clínica? Você e seus sócios. E acaba sendo o seu funcionário também, porque se o hospital quebrar, sua clínica quebrar, o seu funcionário também vai perder o emprego. Então, os interesses financeiros, os processos internos e o aprendizado contínuo. Então, se vem uma ideia nova na sua cabeça, você fala assim, opa, o que o meu cliente vai achar disso? Isso é possível e pode ser que tenha viabilidade econômica? Eu estou pronto ou eu consigo organizar a minha equipe para fazer os processos que têm que ser feitos? E como é que eu vou manter esse grupo treinado e motivado o tempo inteiro? Está aqui, ó. Não, é genial esse negócio, o cliente vai amar, mas eu não tenho dinheiro ou eu não consigo treinar a minha equipe para fazer isso. Pode ser que seja um projeto para você adiar, até que você tenha essas 4 respostas. Então, isso se chama visão de BSC, tá? A minha pergunta é, por que será que é tão complexa a gestão na saúde? Porque ou a gente vai ensinar negócios e execução de negócios para médicos e profissionais de saúde, ou nós vamos ensinar para o engenheiro ou para o administrador as noções de saúde. Só tem essas 2 possibilidades. Agora, eu posso afirmar para vocês, quando o médico se propõe a estudar gestão, nós somos imbatíveis. Por quê? Porque a gente aprendeu responsabilidade na faculdade, a gente tem pensamento lógico. E a gente geralmente é a maior força motriz de uma entidade de saúde. Então é muito mais fácil você ensinar um médico a fazer gestão de uma maneira super inteligente do que ensinar a visão de saúde para um cara que de repente só entende de números. Então, está aqui a complexidade. A complexidade na saúde, e eu gosto de brincar com a questão do Disney, é que o Disney que traz esse conceito de vender experiências. Minha esposa está na Disney e ela ficou ontem 2 horas numa fila. Eu falei, e aí, vocês se aborreceram na fila? Não, porque cada hora vem um bichinho brincar com a gente e as pessoas ficam. Se ficar 2 horas na fila do SUS, queimam a cadeira, chutam a porta. 2 horas na fila de uma montanha-russa na Disney, as pessoas se divertem, fazem live ainda e fazem videozinhos. Pessoas que cuidam de pessoas na saúde. E a gente não vende nem produto nem serviço, a gente vende uma experiência. Só que na Disney, uma experiência memorável de férias, pagando em dólar e se divertindo é uma coisa. Na hora da dor, do sofrimento e da morte é outra.
Então, nós estamos falando de uma dificuldade muito maior quando é na saúde. Nós estamos falando que a gente precisa entender do que é a experiência do nosso paciente também. Vamos lá. Falando bastante de planejamento, quero citar mais algumas coisas com vocês. Eu quero falar com vocês sobre o processo, pessoas. Eu guardo essa frase e é uma das frases que as pessoas mais gostam. Onde eu vou, tem pessoas que guardam essa frase. Você nunca vai ser mago das tendências, enquanto você for escravo das pendências. Como é que você quer pensar onde você vai estar daqui a 5 anos? Como vai estar o tamanho da franquia de clínicas de ortopedia que você vai ter, se você não sabe nem como é que você vai pagar o salário do funcionário no mês que vem? Ou quando você tem tanto problema na equipe que você fica apagando incêndio o dia inteiro. É por isso que surge a questão do segundo P, que são os processos. Se você não quer ficar apagando incêndio o tempo inteiro, você precisa escrever processos, treinar processos e conferir processos o tempo inteiro. O que é processo? Para o médico é fácil de entender processo, porque os algoritmos, o protocolo de dor torácica, o protocolo de sepsis, o protocolo de dor abdominal, o protocolo de AVC é um processo. Então, entender processo administrativo é a mesma coisa. Se isso acontecer, eu faço isso. Se acontecer isso, eu venho para cá. Senão, é um algoritmo. A hora que você desenha o algoritmo e você treina a sua equipe, você garante que sai da maneira que você quer ou próximo do que você quer. Você gasta aqui o mesmo ingrediente do lado direito e o sanduíche sai sem nenhum padrão de qualidade. Então, protocolos, processos, tá certo? Essa é uma ferramenta que você que vai fazer gestão do seu consultório ou que vai supervisionar o seu administrador, você tem que ter na cabeça. Se chama PDCA. Você planeja, tá aqui, falando bastante de planejamento. Você executa, ou você treina a sua equipe para executar. Você precisa conferir, por isso que eu falei de planejamento, processos e controles. Se eu queria fazer 10% de aumento esse mês, eu tenho que saber, eu consegui esses 10% ou não? Se eu não conseguir, por que eu não consegui? Eu tenho que tomar uma ação. Ah, porque o que eu planejei não foi exatamente o que a gente executou, portanto, eu não consegui chegar no resultado que eu queria chegar. E aí, quando eu aprendi isso lá na Universidade de São Paulo, eu falei, ué, mas isso é igualzinho o raciocínio da lógica do médico. Eu tenho um planejamento de terapêutica baseado na dor do paciente, na história e no exame físico. Aí eu executo um tratamento, eu confiro se esse tratamento melhorou. Se ele melhorou, ótimo. Se ele não melhorou, eu faço mais exames, eu pergunto mais, eu investigo de novo, eu reexamino. Esse é o ciclo da melhoria contínua. A gente na gestão fala em rodar o PDCA. Então, planejou, executou, conferiu. Se conferiu e foi legal do jeito que você planejou, você considera, esse é o meu modelo de qualidade. Todos os planos de certificações de qualidade se baseiam nisso. Ah, quais são os seus protocolos? Então, esses aqui, ó, 20 protocolos. Você está treinando o seu grupo? Tá. Estão fazendo esses protocolos? Estão. Ótimo. Então, está aqui um plano de melhoria contínua. Você checou, não aconteceu exatamente o que você planejou, você não atingiu aquele resultado que estava esperado, só tem 2 possibilidades. Ou você planejou mal, ou você executou mal. Portanto, haja o ACT. Roda o PDCA de novo. Ou planeja de novo, ou executa melhor. Ponto. Essa é a ferramenta de melhorar continuamente, tá certo? Planejamento, processos, pessoas. Hoje me ligaram do centro cirúrgico dizendo, doutor André, nós vamos abrir um protocolo sobre o nosso ortopedista que xingou a enfermeira. Olha só que loucura, gente. A gente está vivendo isso dentro do centro cirúrgico. O enfermeiro desagrada o médico, em vez de conversar, grita com a enfermeira, em vez de conversar e perguntar, doutor, por que você está me tratando assim? Não, ela reclama para a supervisora reclama para o diretor, cria-se uma confusão danada que quem sai ganhando? Ninguém. Perdeu o hospital, perdeu o paciente, perdeu a equipe, perdeu o clima organizacional. Então, gente, a gente precisa entender que as pessoas são fundamentais no negócio. Só que isso não pode ser um jargão. As pessoas são o maior ativo de uma empresa. Você vai ouvir isso o tempo inteiro, alguém falando. Mas isso tem que estar no nosso sangue. Eu gosto muito dessa história
do Michelangelo, tanto que é o nome do livro que a gente está lançando agora no meio do ano. Porque o Michelangelo olhou para a escultura do Davi, que está lá em Florença, em Firenze, e falou assim: Davi sempre teve ali dentro da pedra, eu só retirei os excessos. Olha essa mentalidade. E é isso que eu enxergo como gestão de pessoas mesmo, de recursos humanos, capital humano. E a gente precisa ser escultor de pessoas. Vocês estão aqui hoje cansados há 45 minutos me ouvindo, porque vocês estão se auto-esculpindo. Essa que é a grande sacada. Mas a gente precisa ir além disso, além de nós mesmos irmos lapidando a nossa pedra bruta, mais ou menos assim, a gente tem que fazer isso com as nossas equipes. Treinar as nossas equipes. Eu prefiro treinar uma equipe 1000 vezes do que eu ter que fazer 1000 vezes essa coisa. Guardem isso. Não, eu não treino porque me dá muito trabalho. Se você não treina alguém da sua equipe, você que vai ter que fazer. Então, desenha o processo, treina, motiva a sua equipe. É a pessoa certa, no lugar certo, com a motivação certa. Eu gosto muito da analogia do vagão e da locomotiva. Eu falei para vocês, eu tenho 400 médicos na minha equipe. Mas pode ser que eu tenha 390 vagões e 10 locomotivas me ajudando a puxar esses outros vagões. Essa é a ideia. Eu pergunto para vocês, quem são as locomotivas do seu grupo? Quem são as locomotivas que você tem aí dentro da sua clínica? Quanto maior a sua empresa, quanto maior a sua clínica, mais locomotiva você vai ter. Dr. Alberto acabou de entrar na minha equipe, faz exatamente hoje 7 dias. Então eu tive a oportunidade de convidá-lo, falei assim: Alberto, se te interessar, vem comigo. Por quê? Porque eu quero que o meu grupo tenha recursos também, que entenda esse conceito. Essa é a sacada. Não percam a oportunidade de treinar e de treinar as equipes de vocês. Eu não tenho dinheiro para investir em treinamento. Hoje no YouTube, a gente tem centenas, milhares ou talvez milhões de treinamentos gratuitos. Se vocês entrarem no meu canal do YouTube ou no canal do YouTube da Sobramex, Sociedade Brasileira de Médicos Executivos, nós temos lá 200, 300 horas de treinamento gratuito para as equipes de vocês. Então, depois peguem o meu WhatsApp, eu mando até essa aula que vai ficar gravada, que o Santinoni está gravando, mas eu tenho todas essas aulas em mini vídeos. Vocês podem treinar as equipes de vocês sem ter que gastar nenhum real. Basta procurar. E a última coisa são os controles. Então, nós falamos de planejamento, falamos de processo, falamos de pessoas. E eu quero falar com vocês a última coisa, para abrir para vocês conversarem. Controles. O médico, ele é muito ruim de controle de uma maneira geral. Vocês são cirurgiões, alguns. Gente, a enfermeira te entregou 3 compressas, ela tem que ter no final da cirurgia 3 compressas. Olha que coisa básica. Como é que você sabe que está faltando? Não, doutor, porque eu te entreguei 3, você tem que me devolver 3. Não é assim? A instrumentadora controla para você isso. Se eu usei 5 fios, cadê as 5 agulhas? Então, dica prática. Defina o que você tem que checar todo dia, assim que você chegar no seu departamento ou na sua clínica. Eu quero saber quantos pacientes novos eu tenho, quantos ecos eu fiz e desses quantos particulares são. Esse é o meu controle diário na minha clínica. No meu hospital, eu quero saber se as escalas estão todas completas. Isso é o que eu checo todos os dias. Uma vez por semana, eu tenho 2, 3 outros controles. Que pacientes novos eu tive, quanto sobrou de dinheiro. Uma vez por mês, eu tenho mais 2, 3 controles. Então, resumindo, defina o que você tem que controlar todo dia. E não pega 20, 30 indicadores, não. São 2 ou 3 por dia, 2 ou 3 por semana, 2 ou 3 por mês. Nossa, então você está falando em ter aí uns 6 ou 8 indicadores? É. E os outros que você precisa? Delega esses indicadores para suas equipes. Então, você vai descobrir o que é mais importante para você. Eu não quero saber quanto eu gasto de eletrodo na minha clínica agora, mas o meu controle, eu quero saber quanto eu gastei de compras ao todo. E a minha gerente vai saber quanto ela gastou com eletrodo. É mais ou menos essa a ideia.
Então, planejamento, processos, pessoas e controles. O que que você vai usar de controle? Você que vai escolher. O que que você vai olhar todo dia? O que que você vai olhar toda semana? O que que você vai olhar todo mês? E aí, uma vez por ano, você vai juntar tudo isso e vai ter o seu padrão. Por que que eu estou falando isso e fechei com controles a nossa conversa? Porque vocês lembram que eu falei, imagina que você queira crescer 12% no ano, vai? O seu controle mensal é saber se você cresceu 1%. Cresci 1% esse mês, cresci 1% esse outro mês, cresci 2% em março, olha que ótimo. Você vai chegar até uma folga lá em novembro, dezembro. Se você não controla, lá em dezembro ou em janeiro de 2025, você fala, puxa, eu queria crescer quanto mesmo, hein? Ah, nem lembro, mas acho que era 12%. E quanto você cresceu? Ah, não sei. Porque você não fez uma meta. Eu não estou falando em você ter 1 milhão de indicadores para você ficar escravo dos dados, não, tá? Eu sou muito objetivo. Quando eu chamo a minha gerente, eu falo, eu gostaria que você me desse esse e esse dado. Porque às vezes a gente que é diretor do hospital, a gente pode fazer a nossa equipe perder muito tempo e energia se a gente pede muita coisa que a gente não vai precisar. Então, isso é uma questão estratégica. Eu quero saber exatamente quanto eu pago de plantonista neste departamento. Eu não quero que ela me conte todo o hospital. Isso tudo é estratégia. Para acabar, fazer gestão hoje é conseguir, com recursos finitos, criar possibilidades infinitas. Parar de reclamar e buscar as alternativas. Só existem 2 grupos, só. O grupo do problema e o grupo da solução. Enquanto você não entender que você tem que ser o grupo da solução, porque senão é mais fácil você ser funcionário, porque o funcionário, você é funcionário, você reclama do chefe, você reclama do hospital, você reclama do clima. Tá tudo bem, alguém vai pagar o nosso salário, alguém vai pagar o nosso 13º no fim do ano. A hora que você faz essa virada de chave na cabeça e fala assim, eu tenho que parar de mostrar problema e entender qual que é a solução, aí muda o jogo. Eu não sei se alguém aqui também é diretor de hospital, mas eu aposto para vocês. A hora que você muda do problema para a solução, e eu não estou dizendo causar o problema, não, porque pode ser que você não cause problema no seu hospital, mas você só aponta o problema, você reclama de tudo. Você não é o perfil que vai ser convidado para ser líder, supervisor, coordenador ou diretor. A hora que você começa a resolver problemas que nem são seus problemas, alguém vai chegar, vai bater na sua porta e vai dizer, doutor, você não quer ser nosso gerente? Você não quer ser nosso diretor, não? Essa é a sacada. E eu falo isso com vocês com muita tranquilidade, acho que eu já falei da outra vez. Eu virei diretor de hospital com 27 anos. Hoje eu tenho 51. Eu falo, é uma insanidade de alguém ter dado uma diretoria de um hospital há 25 anos atrás para mim. Alberto, é verdade. Mas eu tinha essa única característica. Eu era muito comprometido e eu resolvia problemas que nem eram meus. E aí um dia eu cheguei lá e falei, olha, agora eu acabei minha residência, porque eu fiz cardio no Dante e depois fui fazer eco lá no HC. Quando eu acabei ecocardiograma no HC, eu cheguei lá na Secretaria de Saúde da minha cidade e falei, olha, eu quero pedir demissão porque eu nunca mais quero dar plantão no pronto-socorro do SUS. Dani, não é só talento. É essa sacada natural que eu não sabia que era estratégico. Eu resolvia problema. E aí vinha aquela família reclamando o fim de semana inteiro, chegava no domingo, vinha enfermeira, eu acho que eu tinha cara de bobinho. Doutor Xiga, você não pode conversar com essa família, porque ninguém quis explicar para ela. Aí eu chegava, explicava para a família. Aí esse problema que veio a semana inteira pipocando, na segunda-feira ele tinha desaparecido. Só que a gente acha que ninguém está vendo, mas é igual no futebol, tem olheiros. E aí, o dia que eu fui lá na Secretaria de Saúde, com 27 anos, pedir demissão, o cara falou, não é para você pedir demissão, porque o secretário de saúde quer conversar com você. E eu fui lá falar, o que que esse cara quer me encher? E ele falou, André, eu não te conheço, mas eu sei que você é o menino que resolve os problemas no domingo. Você quer ser o diretor do hospital? Eu falei, cara louco. E aí eu perguntei, eu não vou bater ponto? Não. Eu não vou dar mais plantão à noite? Não. Você me dá uma enfermeira? Olha o que que eu pedi na época. Você me dá uma enfermeira para me ajudar? Você põe um guarda municipal lá na porta do pronto-socorro e você põe um ar-condicionado na sala de emergência. Gente, eu guardo isso porque olha as coisas básicas que eu pedi para aceitar e virei diretor de um hospital. Isso que eu tinha para contar para vocês. Existem muitas estratégias e tem muitos pontos que a gente vai tocar. Óbvio que eu quis aqui dar um panorama para vocês.
Você não precisa ter dom, você precisa ter disciplina, organização e método. Você não precisa entender tudo de gestão, mas você tem que entender que toda gestão tem que caber em 4 letras: planejamento, processo, pessoas e controles. E você tem que ter um time, porque se você ficar só puxando todos os vagões, você vai chegar exausto no final do dia, você vai desistir da medicina. A hora que o seu filho falar, eu quero fazer medicina, papai, você vai falar, não, vai arranjar um emprego. A minha filha está no 5º ano, e quando ela falou, quero fazer medicina, pai, eu falei, pô, que ótimo. A filha do Alberto também acabou de se formar. Então, se a gente sacrifica tanto, e ganhar dinheiro a gente sabe que a gente sabe ganhar, só que às vezes a gente não sabe fazer gestão, e aí a gente perde, a gente gasta, a gente é processado, a gente se separa e a ex-esposa fica com mais dinheiro do que você ganhou, e tá tudo certo. Tudo isso está dentro de gestão. Então, quis motivar vocês, mesmo que você não vá fazer, porque eu não faço o operacional, nem da minha clínica, nem do meu hospital. Eu faço a questão estratégica. Então, é isso que eu motivo vocês a dominarem. A aula é domine a gestão. Eu não estou dizendo para vocês virarem administrador hospitalar, mas é muito diferente quando você for conversar com o seu gerente, quando você for conversar com o seu gestor financeiro, de conversar até com a sua diretora administrativa. É isso que eu tinha para falar por hoje, e estou aberto para vocês fazerem perguntas. A ideia de mentoria é diferente de curso. Eu quis aqui dizer como eu faço. E talvez você, na sua vida, aí fale assim, caramba, o que o Xiga faria se estivesse aqui no meu lugar? Esse é o momento. Se vier alguma coisa na cabeça que vocês queiram compartilhar, estou à disposição. E pode ser um de cada vez, gente, não tem problema. Xiga. Olá, pessoal. Deixa eu ver se... primeiro, boa noite a todos. Eu devo dizer o seguinte, obrigado, Xiga, foi um presente, realmente, esse link, assim, em cima da hora. Eu falei, nossa, vamos dar uma olhada aqui, porque eu realmente estou recém-chegado na sua instituição e a sua aula, a sua fala, ela traz realmente muito da questão da coerência entre essa coisa dita e a coisa feita. E é provocativa, porque eu ia só dar uma passadinha no hospital dele, viu? Ia só conhecer. E a coisa foi de tal maneira que, de fato, a cada contato, isso acho que implica em estar mais comprometido. Pessoal, parabéns por ter um mentor aí nessa casa. Parabéns. Obrigado, obrigado. Muito bom. E aí, Daniele? Então, a gente queria agradecer, na verdade, todo mundo. Essa aula realmente, como a última também, realmente foi uma aula. Você conseguiu fazer um overview. Eu que sou formada em administração, tenho aí uma década como gestão, digo para você aí que você conseguiu fazer um overview perfeito, tá? Realmente, aquilo que você falou é o básico, não tem como, né, dentro de uma hora aí a gente passar, mas só você dar as dicas lá do processo e tudo mais, aquilo é o básico, que é o que a gente precisa para a gente poder seguir aí nesse mundo que não é o mundo particular aí dos médicos, né? As pessoas focam no que foi ensinado dentro da medicina e é o que a gente sempre fala no grupo, né? Normalmente as pessoas estão liderando pessoas. Então, quando a gente lida com gente, a gente precisa não só gostar de gente, mas a gente precisa aprender a trabalhar com processos e com pessoas de uma maneira que a gente consiga trabalhar, induzir, controlar de uma maneira com um objetivo final. E eu digo para vocês que o amor que eu tenho para a gestão, posso dizer, doutor André, que você realmente é fora da curva, porque não é comum. Olha, o que vocês têm que olhar, gente, é o quanto não é comum a área de vocês, que é a área da medicina, vocês ver pessoas aí tão capacitadas como o doutor André Xiga. Tudo bem que você tem bastante tempo, né, doutor, desde os 25 anos, né, atuando nessa área de gestão, então aprendeu realmente na prática e consegue utilizar e mostrar aí para os nossos mentorados a unificação, né, que eu acho tão perfeita, porque quando a gente fala em liderança, a gente não está falando apenas em liderança de equipes, acho que começa por nós. Nós temos que ser líderes da nossa vida, no caso de vocês, da medicina, do trabalho, da família, como ser humano. Tem que ter autoconhecimento para que a gente não repasse isso para os outros, entender o olhar do outro perante o nosso, né? Entender que cada um tem um olhar diferente e entender a pessoa. Então, novamente, você deu um show, doutor André. Vou gravar, a gente já grava para poder repassar para quem não teve, às vezes estava em alguma cirurgia ou alguma coisa que não conseguiu estar presente. Agradeço muito, agradeço a todos por estarem aqui. Com certeza, aí a gente está plantando uma sementinha
né, buscando, o que eu acho que é o grande diferencial dessas lives que nós buscamos fazer é exatamente plantar uma semente. Aquela semente onde que a gente fala assim, vocês vão olhar e vão falar, gente, não é tão difícil. Eu digo para vocês, o que vocês fazem, gente, tudo bem que eu não sou médica, mas eu acredito que seja muito mais difícil do que a parte da gestão, né? A gestão, ela é, como você falou, processos, né, doutor? É você seguir processos e com o tempo é como um jogo, sabe? Você vai aprendendo e você vai aprendendo a lidar com pessoas. É muito mais simples. E aquilo que o doutor falou, vocês já fazem o mais difícil. Então, com a mão aí desse especialista, desse professor, aí do grupo, eu agradeço vocês por estarem presentes, estarei, como o doutor André Stiga falou, estarem aqui no momento de descanso de vocês, buscando se capacitar. Mas isso vocês já aprenderam a vida inteira, né? Então, vocês têm tudo na mão, gente, tudo na mão e com o apoio aí do Grupo Santinoni, conte com a gente, que o que a gente puder fazer para vocês estarem aí voando é o nosso objetivo. E muito obrigada novamente, doutor. Dois convites rápidos. Nós vamos ter um congresso brasileiro aqui em São José dos Campos de gestão estratégica na saúde. O Santinoni vai participar. Dani, você precisava vir de Curitiba também. E toda quarta-feira a gente tem essa live chamada Quarta dos Titãs. A gente está na semana 186. Olha. Por isso que eu falo que tem um MBA em pílulas para vocês lá. E nesta quarta-feira temos um convidado especial, a gente chama de Quarta dos Titãs, e o Titã é o Felipe Santinoni, tá? Então, foi uma coincidência. Ele que vai ser o nosso convidado. Nós vamos falar de como 2024 pode ser o melhor ano das nossas vidas, falando de planejamento, que é o forte do Felipe Santinoni. A terceira aula que a gente não teve na faculdade se chama Viva o Marketing, e particularmente é uma das aulas que eu mais gosto. É uma aula que virou internacional, porque eu tive agora em Porto, lá em Portugal, falando sobre isso num congresso europeu. E é uma coisa que, se você entende de gestão, se você tem um bom produto, mas se o público não sabe que você é isso, você perde dinheiro, e não há nada menos estratégico do que não mostrar para o seu público os seus valores competitivos. Então, eu não sei ainda, Dani, quando vai ser a data, mas se organizem, porque vai ser a terceira aula que não tivemos na faculdade, Viva o Marketing. Essa Só é é a ideia. lembrado quem é visto, né, doutor? Quantos profissionais eu já ouvi de alguns mentorados de profissionais que não têm a mesma expertise por tempo, por tudo mais, mas às vezes acabam ganhando mais. Por quê? Porque estão sendo vistos. Então, eu acho que é uma conjuntura. Nós temos que agregar em todos os lados. E eu vejo, assim, que a nossa geração, né, que ela é um pouco... Quem começou com a parte da internet foram os mais jovens, né? E daí a gente olhava com aquele olhar de não sei o que isso vai dar, mas a gente observou e viu que esse é o caminho, que não tem outro caminho, e que agora estamos chegando, né? As pessoas realmente robustas, com todo o conhecimento, e eu acho que a gente tem que aproveitar e colocar isso, quantas pessoas a gente ajuda, e consequentemente a gente é visto, a gente é lembrado, e eu acho que a soma do que o doutor André Stiga está trazendo para nós, com a parte da gestão, já com todo o conhecimento que ele tem junto da medicina, que ele consegue... Sabe o que eu achei mais lindo, gente? A forma como ele consegue passar para vocês. A minha forma de passar, que sou administradora, é diferente. Por quê? Porque ele é médico. Então, ele consegue passar pelo olhar de vocês. Ele tem um jeitinho único, assim, de passar, exemplificando dentro da vivência e experiência de vocês. Então, aí, parabéns novamente, doutor. E é exatamente isso que eu digo, a medicina de vocês, que vocês já fazem muito bem, que vocês sabem fazer como ninguém, unificando com a gestão e com o marketing, não tem para ninguém. Ninguém, não é, doutor? Mas a minha frase final da aula que vem vai ser: marketing não faz milagres. Ah, não. Não faz milagres. Por que que não faz milagres? Porque a aula 1 que a gente teve aqui, que é torne-se uma autoridade. E aí os garotos aí fazem um marketing maluco, mas a hora que o paciente chega lá, ele vê que não é verdade aquilo que o cara está vendendo. Tem que Por ser isso que eu falo que congruente. a primeira aula é torne-se uma autoridade. Seja um diferencial. Então, essa é a grande sacada. Não adianta a gente vender uma estratégia de marketing para médicos. A gente tem que construir isso que a gente está falando. Muito bom. Falamos bastante. Alguém mais? Então é isso aí, Só muito obrigada. agradecer mais Rodrigo. um show de aula aí, né? Excelente. Não vou mais perder de jeito nenhum. E só queria pontuar uma coisa, André. Primeiro, estou te devendo uma visita em Jacareí. Segundo, Meu consultório é em São José, viu, Rodrigo? Mais fácil ainda. é mais perto ainda. É. E outra coisa, naquele slide lá que você mostrou, Plan, Do, Check, Act, né? Aham. PDCA.
Tem uma variante que eu já vi uma vez, que é Plan, Do, Check, Learn, né? Planeje, execute, verifique e aprenda. Para o Exatamente. gestor de topo de pirâmide, que é aquele que você falou que seríamos nós, né, idealmente, na verdade, você agir de novo, o act e o do, às vezes pode dar uma certa confusão, né? Qual que é a diferença entre os dois? Na verdade, você tem que olhar o processo todo, aprender o que deu errado, ir lá consertar naquele ponto. E eu achei até mais, não sei, É mais sensato. legal essa visão. Sei lá, parece bobeira, mas É. O agir é o seguinte, às vezes a gente vê uma coisa errada na nossa clínica e a gente não toma atitude. Essa que é a grande questão. Então, se você está vendo que não saiu do jeito que você quer, você tem que falar, você tem que mudar, você tem que fazer de novo, porque senão não melhora. Você está vendo que a sua secretária está sendo grosseira pelo telefone, você tem que ou você fazer ou delegar para alguém fazer, mas falar, menina, vamos treinar aqui como é que você vai atender o telefone? Um negócio tão básico. Esses dias a minha secretária, e a minha sala é bem, minha clínica hoje ela é bem enxuta. Eu ouvi a menina falando assim: não, então a senhora liga amanhã à tarde para ver se teve uma desistência. Aí eu fui lá. Falei: não, não é assim não. Você vai dizer, dona Maria, amanhã é um bom dia para a senhora, então nós encaixamos a senhora para amanhã. Ou eu pego o seu telefone e ligo para a senhora. Porque as pessoas invertem a ordem. Quem é o importante aqui? Você liga amanhã para ver se. Não, a senhora me deixa o seu telefone, eu vou fazer aqui um esforço e vou encaixar a senhora amanhã na hora, corrige na hora, porque senão fica sempre horrível e a gente não melhora. Então, o ACT é o learn mesmo, aprenda com o erro, veja a realidade dos fatos como ela é, e não como você gostaria que fosse. Esse é um ponto. Uma vez, um outro diretor do hospital me chamou, isso faz uns 4 anos, e disse: André, eu preciso te falar um negócio. Uma enfermeira reclamou que você foi muito dura com ela. Olha isso. E eu podia ter falado, mas que absurdo, né? Eu engoli e falei assim, eu preciso melhorar isso. Liguei para a gerente de enfermagem e falei, olha, eu fui meio duro com a sua enfermeira, eu queria te pedir desculpa e eu vou pedir desculpa para ela pessoalmente. Isso, então quer dizer, porque às vezes você é o diretor, ninguém tem coragem de te dizer isso, mas o meu colega é diretor comigo há 10 anos, a gente tem uma intimidade de confiança, em portas fechadas, ele me contou isso. Ele me deu a oportunidade de fazer o quê? Chegar no dia seguinte na enfermaria e falar, putz, Mariana, eu precisava falar com você. Você me desculpa, ontem eu achei que eu fui muito seco com você, e eu gosto de. Se ele não me fala, aí a gente entra em feedback, é uma outra história. Eu não vou melhorar. Ou se eu levo isso para o lado pessoal e quero sempre dar uma desculpa. Essa é uma palavra importante. Nas nossas empresas, não importa a culpa, importa a responsabilidade. As pessoas querem ouvir um pedido de desculpas. Olha, você me desculpa pelo como eu fiz. Você me desculpa pelo como você interpretou aquilo que eu fiz. As pessoas não querem desculpas. Não, eu fiz isso porque ela foi grosseira. Eu fiz isso porque ela não trouxe o prontuário. Eu fiz isso porque ela não deu o remédio que eu tinha prescrito. O fato foi o quê? Ela sentiu que eu fui grosseiro com ela. Então, o fato é que eu tenho que levar em consideração, mesmo que ela tenha feito alguma coisa errada, que não importa. Se ela teve um sentimento, eu vou lá e peço desculpa e mudo o relacionamento. Essa é a ideia. Temos muita coisa. obrigado. Obrigado, Melhoria Rodrigo. contínua, né? Hã? Valeu. Podemos encerrar? 9 Podemos horas em encerrar, ponto. doutor. Muito Podemos obrigado a encerrar. Muito todos. obrigado, gente. Muito obrigada por quem compareceu. Compareçam toda segunda-feira, que vocês já viram aí, é só diamante que a gente está trazendo aqui, né? Muito obrigada novamente, doutor. Estou na expectativa da próxima. Espero vocês na quarta-feira. Um abraço. Um Tchau, abraço, tchau. tchau.